Segunda pergunta. Como eu conduziria a reunião com a equipe de RI das empresas? Extrair a melhor informação possível. Então, Gabriel, seguinte, cara, vou te dar um exemplo aí. Você quando é analista, uma coisa que acontece com um cara mais júnior, até comigo, né? Eu lembro que eu ia em reunião e eu sou todo sistemático, gosto de anotar as coisas, não gosto de perder uma informação. Eu chegava nas reuniões com o laptop, abria o laptop, cara, e ficava escrevendo igual um maluco. E assim, às vezes você tem que, ao longo do tempo, e isso é normal, quando você não conhece o setor de uma empresa, eu pelo menos, a pessoa espirra, eu anoto, espirrou. Mas ao longo do tempo, e conforme você vai estudando, você tem que fazer perguntas mais inteligentes, mais estratégicas e mais trianguladas. Você não faz uma pergunta direta. Qual que vai ser sua margem no ano que vem? Qual é a sua receita no ano que vem? Você tenta fazendo perguntas subjacentes. A sua divisão tal, como é que vocês estão pensando? Como é que está o plano de crescimento? Você vai perguntando de uma maneira mais elegante e indireta e te leva o cara vai te dar elementos para você chegar numa conclusão e, idealmente, você tenta depois validar se a conta que você fez com as pecinhas do mosaico que o cara te deu estão certas. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque uma vez eu fui com um cara, eu era o segundo analista desse cara, e a gente foi numa reunião com o CEO e com o CFO, na verdade era o CFO de uma empresa listada na bolsa enorme. Momento ali que a gente foi foi no Bar des Arts aqui em São Paulo, que não existe mais, mas a gente foi no restaurante com o CFO. Era um ambiente que, o pessoal tava tomando um vinho, etc. Não que você tenha que tentar tirar informação igual o cara do Billions faz lá. Mas assim, era um momento especial ali de one-on-one, uma reunião com o CFO de uma empresa super importante. E o meu chefe na época, o cara ele pegou uma prancheta e ficou... Pergunta 1, pergunta 2. Se você age igual um robô, ou tá conversando olho no olho com um cara super sênior, o cara vai, no mínimo, se sentir intimidado, né? Ou achar que tá na frente de uma anta, né? Porque, você não pode conversar, se conseguir conversar com o Jorge Paulo Lemann, você vai conversar com o cara e pedir um conselho pro cara. Tem um negócio de relacionamento, de conversa, que você não pode sair com uma planilha, com uma prancheta ticando pergunta. E por que eu tô falando isso? Porque analista, às vezes, você tem que ser organizado e procurar organizar as informações. A palavra organizar as informações, seja num papel de pão, seja usando a inteligência artificial, ela é uma habilidade super importante, cara, para o analista. Então, assim, você tem uma tendência a querer perguntar de uma maneira sistemática para o cara de RI, mas você tem que saber, você tem que se preparar antes da reunião e você tem que estar preparado para perguntar as coisas pontuais. Mas se você conseguir falar com um cara mais sênior, com um diretor de RI, não com um analista, você tem que levar o nível da conversa e aproveitar o fluxo da conversa para tirar as informações que você quer, mas não de uma maneira seca. Você não pode ir seco na bola, você tem que ir ter ginga, entendeu? Talvez o que eu estou te falando é uma coisa meio genérica, assim, meio filosófica, mas isso é mais importante do que eu te dar dica de se você deve usar um iPad ou outra coisa. Tem gente que grava reunião e deve ter um monte de gente que grava reunião, só que gravar reunião você deveria ter autorização da pessoa. Se você está numa conversa, numa sala, 4 paredes, uma sala fechada, e ligar o iPhone ali, botar em cima da mesa, eu vou te dar uma dica, você vai queimar o filme se você fizer isso de uma maneira obscura, tá? Porque gravação tem que ser autorizada. Eu já vivi esse tipo de situação e já vi isso acontecer e foi constrangedor. Tem uma tentação às vezes de gravar as conversas, mas uma conversa que está sendo de 2 pessoas numa sala, você não deveria botar o iPhone com o gravador ligado, porque o cara que está do outro lado não é um imbecil, ele vai fingir que não viu e você vai se queimar. Isso é coisa que que às vezes a pessoa júnior sem maldade faz. Vamos ver aqui mais perguntas aqui.